Provérbios capítulo 16. O amor e a soberania do Senhor. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Nota de rodapé 1. A expressão hebraica aqui usada, original da língua, aqui traduzida por quem dá a palavra certa, alerta a humanidade para o fato de que, embora o ser humano tenha sido dado o talento de planejar e a criatividade, somente Deus sabe o que é certo e melhor. Portanto, toda nova ideia ou bom planejamento deveria conter uma profunda reflexão, mediante oração e consulta às Escrituras, buscando a direção e a aprovação do Senhor. Versículos 2 e 9 deste capítulo. Provérbios 19, versículo 21, Provérbios 20, versículo 24, Provérbios capítulo 31, versículo 30 e versículo 31. A King James de 1611 traduz este versículo assim: The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Nota de rodapé 2. A compreensão do versículo 1 é iluminada pelos versículos 2 e 3 e seguintes. Deus avalia as mais secretas e verdadeiras intenções do coração de cada ser humano. Provérbios 14, versículo 12, Provérbios 24, versículo 12, Salmo 139, versículo 23, 1 Coríntios 4, versículo 4, versículo 5, Hebreus 4, 12. Os alvos e objetivos alinhados com a vontade de Deus serão todos plenamente alcançados, e haverá grande e permanente felicidade em suas realizações. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Provérbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6, Salmo 1, versículo 3, Salmo 55, 22, Salmo 90, versículo 17. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios, para o dia do castigo. Nota de rodapé 3. Deus é absolutamente soberano. Nada escapa ao seu controle pessoal em todo o universo desde sempre. Portanto, Ele sabe que os ímpios renitentes não permitirão aos seus corações aceitar o dom divino da salvação. O ímpio é aquele que sistematicamente zomba do Senhor e de tudo o que se refere à salvação ou religião, do latim religio comuna vulgata, no sentido de religar-se a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 26 até o versículo 27. Somente no final da história o ímpio, o maligno e a morte reconhecerão o poder e a majestade do Senhor, mas será tarde demais. Serão banidos para o castigo eterno e nunca mais perturbarão os filhos de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, Romanos capítulo 2, versículo 5 ao 11, Romanos 8, 28, Êxodo 9, 16, Ezequiel 38, versículo 22, versículo 23, Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Nota de rodapé 4. Quando uma pessoa ou todo um povo se arrepende das más escolhas que fizeram e, consequentemente, dos maus caminhos pelos quais andaram, em afronta à vontade expressa de Deus em sua palavra, o Senhor, mediante a pessoa e a obra
do seu Filho Jesus, o Messias, perdoa todos os pecados e prepara o convertido, aquele que teve a rota da sua vida radicalmente alterada da morte para a vida, para seu reino e a vida eterna. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios 3:3, Oséias 4:1, Isaías 1, versículo 18, versículo 19, Isaías 55:7, Jeremias 3, versículo 22, Ezequiel 18, versículo 23 até o versículo 32, Ezequiel 33, do versículo 11 ao 16, Oséias 14, do versículo 1 ao 4. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Nota de rodapé 5. Assim ocorreu na história dos reis piedosos Asa e Josafá. 2 Crônicas capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. 2 Crônicas 17, versículo 10. Provérbios 3, 17. Romanos 12, versículo 18. Hebreus 12, versículo 14. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. Nota de rodapé 6. Na antiguidade, os comerciantes costumavam levar em suas bolsas de couro pedras especiais e de vários tamanhos a fim de pesar e medir quantidades de prata para os pagamentos das mercadorias. Miqueias 6, versículo 11, Provérbios 21, versículo 2, Provérbios 24, 12, Jó 6, versículo 2, Jó 31, versículo 6. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Nota de rodapé 7. O humor do rei poderia determinar a morte de muitas pessoas que se aproximassem dele na hora errada, ou lhe provocassem ainda mais a ira por algum motivo. Provérbios 19, versículo 12, Esther 7, do versículo 7 ao 10, Mateus 22, 7, Lucas 19, 27. Por sua maneira de tratar o rei Nabucodonosor, Daniel nos revela a atitude correta de uma pessoa sábia: buscar acalmar a alma daqueles que detêm o poder, antes de lhes pedir qualquer coisa. Daniel capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O coração do sábio ministra à sua boca, e seus lábios
são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como o fogo devorador. O homem perverso vive procurando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. Nota de rodapé 8. Era comum no Oriente Antigo os homens fazerem certas insinuações por meio de piscadelas, acenos com as sobrancelhas, ou franzindo os lábios, Provérbios 6, versículo 13 e versículo 14. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Nota de rodapé 9. A vontade de Deus é que os idosos sejam pessoas sábias e amáveis, que ofereçam e recebam todo o respeito e consideração na sociedade. Levíticos 19, 32, Provérbios 3, versículo 1 ao 26. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções que os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, os dados são lançados no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Nota de rodapé 10. Os antigos judeus usavam certos jogos sagrados, entre aspas, para compreender a vontade de Deus, especialmente em situações difíceis de distinguir que decisão tomar. Aqui, vários pedregulhos eram depositados numa das dobras da roupa. Em seguida, tirava-se uma das pedras que era atirada ao chão, fornecendo uma determinada interpretação. Êxodo 28:30, Números 26:53, Neemias 11, versículo 1, Jonas 1:7, Salmos 22, versículo 18. Entretanto, a sorte, o final de determinada situação ou destino, não é fruto do acaso nem de forças cósmicas, mas simplesmente dos desígnios de Deus para cada pessoa. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Normalmente precisamos mais fazer o que já sabemos que é a vontade de Deus do que saber o que mais Deus tem para nós. Sempre que fazemos o que já sabemos ser vontade de Deus, expressa claramente em sua palavra, temos maior facilidade para compreender o que mais nos reserva o Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 31 e versículo 32.